Olá, muito boa noite. Olá, boa noite para você. Uma tragédia que vitimou dezenas de pessoas. O desespero para as famílias que perderam praticamente tudo durante os temporais que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo. Faz quase uma semana do registro recorde no volume das chuvas na cidade de São Sebastião. Segundo o levantamento da Defesa Civil do estado de São Paulo, no fim de semana passado, o acumulado de água no solo foi superior aos 600 milímetros. E claro que sobre isso a gente conversa nessa noite com Oswaldo Moraes. Ele é diretor do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Oswaldo, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente noite para o senhor. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Israel. Boa noite, Carol. Eu já começo perguntando, Oswaldo, em relação a essa tragédia ambiental, essa tragédia natural. Poderia ser evitada de uma certa forma e poderíamos ter poupado diversas vítimas no litoral norte do estado de São Paulo, em São Sebastião, Barra do Saí, Vila Saí, também no trecho de Juqueí, que foram locais atingidos pela chuva? Israel, a resposta para essa pergunta talvez seja muito chocante. Mas eu diria que na atual circunstância que nós estamos fazendo gestão de risco no Brasil, isso é quase que uma crônica de uma morte anunciada. E eu até os convido a gravarem essa entrevista, porque se nós não fizermos absolutamente nada, a gente evita de voltar a conversar na próxima tragédia, porque as perguntas serão as mesmas e as respostas serão as mesmas. Ontem, conversando com um órgão de comunicação do Rio Grande do Sul, eu usei uma expressão muito forte para dizer de que maneira que nós estamos fazendo gestão de risco no Brasil, que é uma palavra que eu vou usar e todo mundo vai entender o sentido dessa palavra. Nós fizemos gestão de risco no Brasil como uma gambiarra. A gambiarra é uma palavra tipicamente da cultura do Brasil. Todos nós entendemos o que isso significa. Em culturas mais avançadas que fazem gestão de risco, certamente que em alguns momentos se improvisam, mas a improvisação não é apenas um ponto fora da curva. Não é a maneira que nós sempre fazemos aqui no Brasil. O que eu diria que nós estamos longe ainda de ter um sistema que possa prevenir tragédias como essa e perdas de vítimas, como a gente tem observado muito nos últimos anos. Apenas nos últimos 17 meses, mais de 500 brasileiros perderam a vida por causa de desastres semelhantes a esse do litoral norte de São Paulo. Nós tivemos a Bahia no Natal de 2021, a região de Belo Horizonte em janeiro, início de janeiro de 2021, a região metropolitana de São Paulo, final de janeiro, Petrópolis, fevereiro, Costa Doce em março, Recife em maio. E agora esse outro desastre. Todos eles com aproximadamente 100 mortes em cada um deles. E por que isso está sendo assim? Porque nós estamos fazendo a mesma forma de gestão de risco como fazemos há muitos anos. Nós temos um sistema nacional de proteção e defesa civil com uma forte legislação. Mas Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é apenas uma ponta do sistema. Nós temos outros elementos que são essenciais para nós podermos fazer a gestão de risco. Da mesma maneira que o monitoramento da ameaça e o alerta é também apenas um elemento, ele não é suficiente para salvar vidas. O CEMADEM teve, digamos assim, um caso de sucesso para esse evento do litoral norte de São Paulo. Nós conseguimos fazer a detecção da ameaça e emitir o alerta com muitas horas de antecedência. Mas ainda assim, as condições de ter mais de 40 mil áreas de risco no país, com mais de 10 milhões de pessoas expostas, a grande maioria delas vulneráveis, e sem um tratamento adequado na ocupação dos espaços urbanos, nós vamos continuar perpetuando esses acontecimentos. O senhor comentou que o CEMADEM, então, comunicou ao governo do estado desse risco. Quais informações o CEMADEM tinha? Havia previsão de qual ponto de São Sebastião, por exemplo, poderia ser o mais afetado, como o caso lá da Vila Saí?
Não, isso é impossível e não existe nenhum sistema no mundo que vá a esse detalhe de chegar a identificar o local exato onde a tragédia vai acontecer. Mas com o passar do tempo, com o avanço da ciência e com o avanço tecnológico, nós vamos cada vez mais refinando as áreas nas quais o risco pode acontecer. Havia uma previsão de tempo feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia que cobria todo o norte do estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o oeste da Bahia, ou seja, uma área muito grande. A tecnologia hoje nos permite ir refinando cada vez mais. Então, nós somos incapazes de dizer, olha, a população que está exposta na Vila do Sarri é aquela que vai sofrer o impacto. Mas nós identificamos todos os locais aonde a população está exposta. Então, aí cabe exatamente a gestão de como esses espaços públicos são apropriados pela população. E uma outra questão fundamental também, né, é a comunicação. Se a população não estiver preparada para receber o alerta, interpretar o alerta por si só é uma ferramenta a mais. Perfeito. Daqui a pouco, então, a gente continua essa conversa. O Band Entrevista faz a primeira parada e a gente volta em instantes. Medidas que poderiam minimizar os impactos na tragédia ambiental em São Sebastião. Nessa noite, o Band Entrevista conversa com Oswaldo Moraes, o diretor do CEMADEM. Oswaldo, então, como o senhor estava dizendo, na sua opinião, essa tragédia, esse acontecimento, o que poderia ter sido feito para que ele não acontecesse e não chegasse a um ponto extremo como chegou? Bem, eu acho que uma questão que a gente tem que reconhecer é que a Defesa Civil do Estado de São Paulo é uma das defesas civis mais capacitadas que nós possuímos no país. São profissionais altamente treinados, profissionais dedicados. Então, a partir do momento que o CEMADEM emitiu o alerta e que a Defesa Civil recebeu esse alerta, eu tenho certeza que a Defesa Civil começou a fazer todos os preparativos para mitigar o impacto dessa tragédia. Só que as condições em que as pessoas vivem e a maneira de chegar a essas pessoas é tão complicada, que muitas vezes os recursos existentes nas próprias defesas civis são insuficientes num momento como esse. Então, a gestão do risco é uma questão que deve ser preparada muito antes do risco se desenhar. Nós devemos agora, logo após esse acontecimento, começarmos a nos preparar para outro evento semelhante a esse que aconteceu. Porque, em face das mudanças climáticas, eventos extremos de precipitação vão continuar acontecendo. Apenas nos últimos 6 meses, o CEMADEM registrou as maiores precipitações de toda a história do CEMADEM. Nós nunca havíamos registrado 600 milímetros de chuva em 24 horas. No mês passado, nós registramos 500 milímetros de chuva em 24 horas. Ou seja, chuvas com essa intensidade vão se tornar cada vez mais rotineira. Talvez não sejam na região do litoral norte de São Paulo. Pode acontecer na região serrana do Rio de Janeiro. Pode acontecer na região metropolitana de São Paulo. Então, a preparação para o desastre não é alguma coisa que a gente tem que fazer no momento em que o desastre está se desenhando. Nós precisamos ter uma política permanente. Quer dizer, nós precisamos olhar esse evento e aprender, em primeiro lugar, o que nós erramos nessa situação, o que nós podemos fazer num curtíssimo prazo para mitigar esses impactos, o que nós temos que fazer de médio prazo, de longo prazo. Eu não tenho dúvida nenhuma que decisões de médio prazo e longo prazo significam, se não a remoção das pessoas que vivem em áreas de risco, mas a identificação dessas áreas de risco, a proibição dessas áreas de risco continuarem se expandindo, a reconstrução de moradias com melhores tecnologias, com engenharia mais adequada,
com rotas de fuga, com comunicação entre a Defesa Civil e os cidadãos, isso são algumas iniciativas que nós precisamos tomar, que nós precisamos começar a pensar. E isso não se aplica apenas para para essa região que foi atingida, se aplica para todos os municípios brasileiros. Ou seja, cada município brasileiro precisa olhar o seu plano de contingência e fazer atualizações e adequações desses planos de contingência permanentemente. Os planos de contingência não podem ser uma letra morta que fica no fundo de alguma gaveta só para contentar o Ministério Público dizendo que o município possui o plano de contingência. Isso não é suficiente, isso é apenas um ato burocrático. Oswaldo, quais seriam esses planos de contingência? Eu gostaria também de emendar nessa pergunta que eu estou fazendo para o senhor. Quais os trabalhos que o CEMADEM realiza? Como que seria o trabalho técnico do CEMADEM? Vocês identificam alguma anormalidade e aí avisam as autoridades competentes? Como é que acontece o trabalho de campo hoje do CEMADEM? É uma verificação, é uma análise geológica, é por meio de satélite? Eu gostaria que o senhor explicasse para a população, lembrando que essa tragédia que aconteceu em São Sebastião, ela vai continuar durante as próximas semanas, trazendo novos alertas aqui para a região, porque a região tem uma geografia específica de encosta, por exemplo, São Luís do Paraitinga, na Oswaldo Cruz, descendo para Ubatuba, São Sebastião com Salesópolis ou Caraguatatuba com Paraibuna, uma região com morros, com uma geografia muito específica. E como é que acontece o trabalho do CEMADEM nessa região? Bem, eu acho que o CEMADEM é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O CEMADEM faz a pesquisa científica e usa o estado da arte do conhecimento científico para gerar os alertas. O CEMADEM não é uma instituição de meteorologia. Nós usamos as ferramentas de meteorologia para fazer a previsão do desastre. O que é o desastre? Isso é uma coisa muito importante a gente deixar claro, tá? O desastre não é o evento meteorológico extremo. Se aqueles 680 milímetros tivesse caído no meio do oceano, ninguém teria sido impactado. E aí, o evento meteorológico extremo não era um desastre. O desastre é a combinação do evento meteorológico extremo com a vulnerabilidade e com a exposição. Que vulnerabilidade eu estou falando? Nesse caso específico do litoral norte de São Paulo, eu estou falando de vulnerabilidade social. As pessoas que foram deslocadas das suas áreas que residiam há muitos anos e por especulação imobiliária tiveram que começar a ocupar áreas inadequadas, áreas impróprias para a moradia. Então, isso é vulnerabilidade social. Então, o número de pessoas residindo numa área inapropriada com vulnerabilidade social é o outro ingrediente para o desastre. Como que o CEMADEM trabalha? O CEMADEM, então, faz a projeção de um evento meteorológico, de um evento hidrológico, de um evento geodinâmico, que é o deslizamento de terra, e nós levamos em conta também quais são as áreas que estão expostas ao risco e qual é o perfil da população que vive nessas áreas de risco. Então, o alerta do CEMADEM combina a probabilidade do evento da natureza com as características de população que está no local onde esse evento da natureza pode se manifestar. Por conta disso, o CEMADEM, então, dispara os alertas para os municípios, levando em conta exatamente essa condição, quer dizer, a condição do evento da natureza com as características socioeconômicas do município. O CEMADEM é um órgão federal, né? Existe algum motivo específico para a sede dele ser aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos? Bem, acho que Muito obrigado pela pergunta, Carol. O São José dos Campos é um dos institutos, dos locais mais desenvolvidos tecnologicamente do país, né? Nós temos aqui em São José dos Campos uma outra unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o INPE. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é a mesma estrutura do CEMADEM, ou seja, o CEMADEM e o INPE são duas unidades de pesquisas vinculadas ao mesmo ministério, ou seja, nós somos irmãos gêmeos, trabalhamos juntos. As informações que o INPE produz
alimentam a decisão do CEMADEM. Então, o CEMADEM é uma instituição de pesquisa exatamente como é o INPE. Para vocês entenderem um pouco mais simples do que eu estou dizendo, o diretor do INPE tem, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, o mesmo status que eu tenho. Nós dois dirigimos duas instituições semelhantes. Então, a razão para o CEMADEM estar localizada em São José dos Campos é múltiplas. Primeiro, São José dos Campos é um centro de alta tecnologia e que, portanto, nós podemos nos valer do conhecimento gerado por uma instituição irmã. São José dos Campos fica entre as duas principais regiões metropolitanas do Brasil. Com São José dos Campos, nós temos fácil acesso à comunicação, a transporte, assim por diante. E, além disso, é um outro local muito apropriado para nós atrairmos recursos humanos de qualidade. Se o CEMADEM estivesse localizado num outro município que não fosse tão atrativo, talvez os recursos humanos de qualidade que o CEMADEM tem não se sentiriam atraídos para trabalhar nesse centro. Oswaldo, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Oswaldo Moraes, que é diretor do CEMADEM. Claro que você que está nos acompanhando pelo Band Entrevista, não saia daí. Novas informações a respeito da tragédia ambiental em São Sebastião, que vitimou dezenas de pessoas. Daqui a pouco a gente volta com novos detalhes. Estamos de volta com o Band Entrevista dessa noite, que recebe Oswaldo Moraes, diretor do CEMADEM. Oswaldo, eu já vou perguntar para o senhor em relação ao desastre natural de São Sebastião, mas de uma forma que a gente gostaria de entender. Não seria necessário, para a área de São Sebastião, um alerta ou um sistema que fosse parecido com o que tem na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, emissão de som na região de Juqueí, de Barra do Saí? Por que eu pergunto isso? Vira e mexe, chove no litoral norte do estado de São Paulo, desbarranca terreno ali, desbarranca talude, próximo à rodovia Rio Santos, e isso acontece diversas vezes passar dos anos. Não seria uma prevenção maior para essa população? Eu já aproveito para perguntar, tem outra região que está defasada nesse momento e é alvo de inspeção do CEMADEM, é alvo de alerta do próprio CEMADEM? Bem, o CEMADEM monitora 1.036 municípios do Brasil, tá? Esse número parece pequeno, considerando o número de todos os municípios, mas nesses municípios vivem 50%, quase 60% da população brasileira, e mais de 80% dos desastres recorrentes acontecem nesses municípios que o CEMADEM monitora. Então, nós identificando um risco em um desses municípios, imediatamente aquele município entra, digamos assim, no radar do CEMADEM, né? Bem, essa outra questão que tu colocaste da sirene, eu acho que é muito, muito adequada. Por quê? Nós precisamos agilizar a forma com que nós nos comunicamos com os cidadãos. Muitos cidadãos que foram atingidos, que foram impactados por essa tragédia, relatam que não receberam o alerta de que o desastre poderia acontecer. E as defesas civis possuem sistemas de emissão desses alertas, que através do SMS, através dos WhatsApps, que talvez vocês mesmos estejam catalogados para registrarem esses avisos. Mas esses avisos, em primeiro lugar, é importante dizer que não são gerados pelo CEMADEM e não somos nós os responsáveis por disseminar os SMS e os WhatsApps. Seria a Defesa Civil nesse caso? Tipo de alerta, tá? Seria a Defesa Civil nesse caso, para disseminar o alerta? Essa é a Defesa Civil Estadual que é responsável por emitir o SMS e o WhatsApp, tá? É a Defesa Civil Estadual, não é o CEMADEM. Agora, por que eu acho que sirene é sim uma ferramenta talvez mais efetiva para fazer com que o cidadão tome uma decisão? A sirene é uma ferramenta usada em todo o mundo desde a Primeira Guerra Mundial. E a sirene, quando soa, as pessoas sabem que tem que fazer alguma coisa. Vocês, quando recebem um SMS ou quando recebem um WhatsApp, muitas vezes você vai ver o SMS e o WhatsApp algum tempo depois.
você não significa que você vai tomar uma decisão ou vai ler aquela mensagem imediatamente. E que se aquela mensagem não for impactante, você não vai fazer nada. Por exemplo, quando você recebe uma mensagem, olha, a ameaça está tendo chuva, está tendo raio, se proteja, procure um abrigo, isso é mais ou menos como chover num molhado, né? Todos nós sabemos disso, que se tiver raio eu tenho que me abrigar. Quer dizer, eu não preciso no SMS para me dizer aquilo que é o óbvio. Agora, se eu tenho alguém batendo na minha cabeça, dando uma cinetada, eu vou dizer, opa, acorde. Então, a sirene é a forma mais efetiva de fazer com que as pessoas tomem uma decisão. Só que a sirene, por si só, também não é suficiente. Se você colocar uma sirene, mas se não tiver rota de fuga, se as pessoas não souberem para onde ir, o que elas vão encontrar nesse local, para onde elas vão, se vai ter formas de que elas vão se sentir abrigadas, elas não vão sair de casa. Então, a comunicação é importante, mas adicionalmente à comunicação, a preparação para esse movimento individual tem que ser feito. Se nós não fizermos esse conjunto de ações, nós vamos continuar enxugando o gelo. Inclusive, a ministra Marina Silva esteve no CEMADEM essa semana para a elaboração de um plano de gestão de risco climático. A visita da ministra tem alguma relação com o evento que aconteceu em São Sebastião? Tem e não tem. Quer dizer, por que tem? Porque a visita da ministra aconteceu na terça-feira, vocês imaginem, terça-feira de carnaval, nós estávamos trabalhando, né? E a visita da ministra, obviamente, veio nesse momento em que a tragédia estava acontecendo, e isso também chamou um sinal de alerta de que o governo federal precisa fazer as suas ações também. Mas isso já estava no plano de governo, no plano de transição do governo do Ministério de Meio Ambiente e da transição do Ministério de Ciência e Tecnologia, está contida o planejamento de ações para mitigar e adaptação aos riscos de mudanças climáticas. Pois bem, tanto a ministra de Ciência e Tecnologia como a ministra de Meio Ambiente identificaram o CEMADEM como a instituição de pesquisa do Brasil que tem as condições de liderar a elaboração de tal plano. Obviamente que esse plano vai ter que ser compartilhado com muitas outras instituições. Outras instituições terão que participar, outras instituições terão que ser parceiras, terão que ajudar a desenhar esse plano. Mas o fato do CEMADEM ter sido identificado como o órgão que pode ser a liderança nesse processo é o reconhecimento de que os desastres e que a ciência que é feita no CEMADEM tem suporte para prover orientações e guias para a tomada de decisão do governo federal. Olha, sobre esse assunto que a gente conversou, a gente questionou o governo do estado sobre essas temáticas no Band de Entrevista. A resposta que nós recebemos foi que a Defesa Civil Estadual ela tem emitido alertas à população sobre as chuvas, né, Carol, e apoiado e articulado ações com a Defesa Civil Municipal nos locais atingidos desde o dia 16 de fevereiro. A gente espera que ações sejam realizadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, pelo Corpo de Bombeiros, isso para minimizar... principalmente que isso não se repita, né? Exatamente, são ações que são necessárias, né? Como disse o Oswaldo Moraes aqui, não é só necessário colocar sirene, né? Tem que ter uma rota de fuga, tem que ensinar, educar a população a partir de agora para a gente não ter mais uma tragédia como essa na nossa região. Oswaldo, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista, pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado por essa aula e por essa ajuda e por nos ensinar nesse momento tão triste para a região metropolitana, viu? Obrigado, Oswaldo. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com um encontro marcado com você no sábado, às 6:50 da noite. Um bom fim de semana. Um excelente final de semana para você. Curta bastante o seu sábado.